de Herodes, ele simplesmente fez o templo de Zorobabel melhorado, tá? Ele fez uma reforma no templo, ampliou algumas coisas e colocou o nome dele nessa obra. Ele perdurou por 89 anos e foi destruído em que ano? Qual o ano que foi destruído o santuário de Herodes? O ano 70, exatamente. No ano 70, o santuário é destruído. É importante nós entendermos essa parte do santuário ser destruído no ano 70 para a parte do domingo. Tá bem? Então gravem essa informação no domingo. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Então nós temos quantos santuários aqui que passou? Tem o de Zorobabel e Herodes, Moisés, Salomão. Ok? 4. E hoje quem que é? Exatamente. Então, nossos templos da igreja e também nós individualmente somos santuário. Ok? Nós somos templo do Espírito. Tá bem? Aqui era mais ou menos como era colocado as tribos e o santuário. Então, o santuário estava ali no meio, aí vinha... Que tribo era essa aqui? Que cuidava do santuário? Levitas. Isso, os levitas. E depois vinha 12 tribos de cada lado. Ok? O correto aqui seria até a mesa estar assim, porque o norte é para lá. Mas aqui é para vocês terem uma noção. Ok? Senão não dá para vocês ver se eu virar ela. Você vai ficar vendo a parte da frente. Quem que é a porta? Exatamente. Então, ó, é importante também nós vemos que Jesus disse que ele é a porta. E a porta, então, já tem o quê? É Jesus, né? Então, nós vamos ver que muito daqui para dentro fala muito sobre Jesus. Aqui é uma foto que vocês vão pegar muitas vezes na internet. Acho que deu uma... Aí voltou. Vocês estão vendo aqui, ó, que parece dessa forma, né? Sempre a coluna aparecendo. Mas na real, não se via coluna por lado de fora. Por isso que eu coloquei aqui dessa forma para vocês entenderem. Tá bom? A coluna não era vista do lado de fora porque o linho cobria. E tem simbolismo para isso. Por isso que é importante. Quem que é o linho? Quem que é a justiça? A justiça de quem que deve cobrir a gente? A justiça de Cristo. Nós vamos ver agora lá em Apocalipse. Apocalipse 3, verso 12. Pode abrir a Bíblia. Apocalipse 3, verso 12. Jesus diz quem que é a coluna do santuário. Apocalipse 3, verso 12. E quem achou aí, pode ler para nós. Apocalipse 3, verso 12. E ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu novo nome. Quem que é a coluna? Nós somos a coluna. É importante também nós vermos aqui uma coisa interessante. Vocês já pararam para analisar o que é uma madeira de acácia? Alguém aqui já teve a curiosidade de pesquisar na internet, alguma coisa? A madeira de acácia é uma das piores madeiras para trabalho. Ok? O que acontece? Na madeira de acácia, às vezes você está lá fazendo um trabalho maravilhoso e aí me aparece um nó na madeira. Aí o que você tem que fazer? Tirar o nó e depois começar tudo de novo o trabalho, porque você vai ter que lixar para ficar no nível. É isso que é uma madeira de acácia. Ou seja, nós somos madeira de acácia. Então tudo tem um simbolismo ali, ok? Nós somos madeira de acácia. Jesus está lá tentando, nós estamos fazendo tudo certinho, bonitinho, do nada a gente falha em alguma coisa. Aí Jesus tem que fazer o quê? Arrancar esse pecado de fora e começar a trabalhar em nós tudo de novo. Eu costumo dizer que quando a gente comete algum erro, a gente volta todas as casas de novo e começa a andar tudo de novo. Okay? Por isso que é muito triste a gente ficar voltando na mesma. Então nós vemos aqui que madeira de acácio é a mesma coisa que Jesus desatando nossos nós. E uma outra coisa também, a coluna representa a humanidade de Cristo e o linho que cobre a coluna representa a justiça de Cristo. Além da coluna representar nós, como seres humanos. Tá bem?
Um outro ponto aqui, que vocês estão vendo aqui a coluna baixa, certo? A coluna era mais ou menos nessa altura aqui, ó. Tá bom? Só se via coisa de 3 dedos da coluna. Tá bem? Vamos lá. Aqui tem alguns pontos aqui, Deuteronômio, o que era. Eram 60 colunas. Aqui é mais um ponto de por que a coluna simboliza nós. O número do homem é qual? Que dia que ele foi criado? O sexto dia. Tá? Então, 60 colunas é capacidade humana. Ok? 60 é capacidade humana. Então, 6 mais o 0. Bronze. O que o bronze simboliza? O bronze simboliza maldição e pecado. Ok? Por isso que vocês não vão ver bronze dentro do santuário. Dentro do templo, do tabernáculo. Vocês só vão ver fora. Ok? Os 2 móveis bronze, mais as colunas de bronze. Tá bem? Então, o bronze é pecado, é maldição. Tanto que serpente de bronze representava Jesus. Podia ser uma serpente de qualquer outra cor, mas tinha que ser de bronze. Por quê? Porque Jesus se fez pecado para nos libertar, para nos salvar. Amém? Amém. Bom, vamos aqui, ó. Tem uma primeira curiosidade que talvez vocês tenham. Tá bem? E que vocês podem passar para pessoas que eu tenho certeza que muitos não vão saber dessa. Vocês sabiam que os evangelhos têm cores? Nós temos quantos evangelhos? 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantas cores nós temos na porta do santuário? Nós temos azul, carmesim, púrpura e linho. Ok? E a porta é o quê? E o evangelho fala de quem? Vamos lá então ver qual que é. A partir de hoje, quando vocês forem fazer um ano bíblico, vocês prestem atenção nisso, ok? Em Mateus, ele vai pontuar que Jesus é rei. E ali, qual que é o Jesus rei? O púrpura. Então, Mateus é púrpura, tá? Quando vocês forem ler, vocês gravem, grifem na Bíblia de vocês, ou coloquem quantas vezes Mateus vai falar alguma característica de realeza. Tá bem? Vocês vão ver que é muitas vezes. O outro é o carmesim. Ou vamos para Marcos, vamos na sequência. Marcos, ele é o branco. O branco é o linho. Tá bem? Marcos vai pontuar Jesus, servo sofredor. Ele vai falar muito sobre as terríveis coisas que aconteceram com Jesus, não as finais, durante a sua estadia aqui. Okay? Pessoas acusando ele, pessoas humilhando ele, nessa circunstância. Quem vai falar da salvação, quem vai falar do final da vida de Jesus, esse é o carmesim, que é o vermelho, e é o Lucas, Jesus Salvador. Lucas é o livro que mais detalha o final da vida de Jesus. Tá bem? E nós temos João, que ficou com qual cor? Azul. Azul é Jesus é filho? Aí nós vemos uma coisa interessante. Como que inicia o livro de João? E o verbo? E o verbo era o quê? Era Deus. E João vai pontuar isso por várias vezes no seu livro. Ok? Até porque o livro de João foi o último a ser escrito na Bíblia. Não foi Apocalipse. Ok? Foi o livro de João. Então João pegou, ele já sabia tudo, já sabia que todo mundo escreveu tudo, e aí ele fez o livro dele para fechar a Bíblia. Então, obviamente que no dele vai ter muito mais coisa do que talvez não tenha nos outros. Tá bem? Agora vamos para uma coisa aqui que eu preciso falar para os irmãos. Nós temos aqui 6 móveis. 2, 3 e 1. Certo? Na sequência. 2 no pátio, 3 no santo, 1 no santíssimo. Agora abra a Bíblia em Hebreus 9, de 1 a 5. Hebreus 9, de 1 a 5. Amém? Amém. Pode alguém? Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino,
porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um cinzário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais não falaremos agora particularmente. Então nós vemos aqui que o incensário de ouro e a arca da aliança fazem parte do quê? Do segundo véu, do Santíssimo. Ok? Não que não seja dessa forma. Ele é dessa forma que nós estamos vendo aqui, ok? Só que o incensário, ele leva a oração para quem? A Deus. Tá bem? E aqui na Terra, podia entrar qualquer hora algum homem lá no Santíssimo, então ia ficar difícil para ele a coisa, né? Todo dia ter que ministrar no altar do incenso e não podia estar ali, ok? Então Deus fez uma adaptação aqui, mas simbolicamente é 2, 2, 2, tá bem? Mas a posição correta é dessa mesma forma, é só que o incensário ele faz parte do Santíssimo, mas ele está no Santo, tá bem? Ele faz parte do Santíssimo, mas ele está no Santo, justamente por essa facilidade. Uma outra coisa é o ouro, tá? Para vocês entenderem, o ouro simboliza divindade e a prata, redenção, que é o que nós vemos aí no santuário, tá bem? Rapidinho aqui, e só para vocês verem aqui o significado das coisas. Nós temos 4 coberturas. Pele de texugo, que é a humanidade, Jesus cobrindo sua divindade com a humanidade. Então Jesus vem aqui como homem, pele de texugo, ou foco. Pele de cabra tingida de carmesim. Essa daí é o sangue de Jesus. Tá bem? Representando a salvação. Cordeiro, perfeição de Cristo. Por isso que ela é branca. Tá bem? Jesus não sofreu corrupção, não pecou. Linho com querubins simboliza realeza, obediência aos mandamentos. Tá bom? Essa é a sequência. Um outro ponto é que nós vemos querubins em uns e não querubins em outros. Quando não tem querubim, o acesso é mais tranquilo. Não é restrito. Já quando tem querubim, não é qualquer um que pode se aproximar dali. Ok? Então é por isso que os querubins estão ali. É como se fosse uma proteção. Agora uma pergunta que eu faço aos irmãos. A Arca da Aliança é o trono de Deus? O que vocês acham sobre a Arca da Aliança? Vocês já ouviram alguma coisa falar sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Eu vou passar isso aqui para os irmãos hoje. Na verdade, nós vamos melhorar. A gente vai entrar dentro disso no domingo. Mas como eu não posso omitir nada, porque é pecado omitir também, então eu já vou falar e depois eu vou explicar para vocês no domingo. Tá bom? Apocalipse 4, de 1 a 2, diz o seguinte. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu no trono. E no trono alguém? Ok? Aqui eu vou explicar melhor no domingo. Mas João, ele sobe ao céu, no capítulo 4 de João. E aí ele vê um trono no santo. Tá bem? Como que você sabe isso, Roberto? Vamos lá para Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se achou no céu e foi visto o quê? No seu? E a Arca da Aliança está onde? No Santíssimo. Então, abriu-se então. Ou seja, estava fechado o Santíssimo. Até o capítulo 11 de Apocalipse. 11, 19, o santuário abre. O
o Santíssimo se abre. E aí ele vê a arca da... Aliança. Só que no capítulo 4 ele diz que ele entrou no santuário e viu um trono. Por que ele não falou então que viu a arca da aliança? Ou por que então ele não falou que quando abriu o santuário ele falou que era um trono? O que eu quero dizer para vocês é que ele distingue uma coisa da outra. Ou seja, a arca da aliança não é trono de Deus. Agora, eu vou explicar para vocês o que é o trono de Deus e por que a arca da aliança não é o trono de Deus. Aqui, Ellen White diz sobre isso. E olha o que ela diz ali. A arca era um mero receptáculo das tábuas de pedra. Ou seja, você acha que o trono de Deus é algo só para você falar simplesmente que é um mero ou alguma coisa? O trono de Deus é algo que deveria falar com o maior respeito do planeta Terra. Ok? Então nós vemos aqui um ponto. Eu não vou entrar nesse assunto, mas no domingo eu vou pôr ponto por ponto para vocês. Não percam o domingo. Tá? Vai estar tudo certinho, tudo mostrado, textos e tudo, tá bem? Eu só quero dizer para vocês que a Arca da Aliança não é trono de Deus. Vocês depois podem procurar sobre a doutrina do santuário no Grande Conflito, capítulo 18, 22, 23, 24 e 28. 18, 22, 23, 24 e 28. Nesses 5 capítulos fala só sobre o santuário, tá bom? Ó, no lugar santíssimo vi uma arca. Ela diz, ó, cujos simulados eram de ouro puríssimo. Em cada uma das suas extremidades estava um lindo querubim, com as asas estendidas sobre ela, tinha o rosto voltado para o outro e olhava para baixo. Entre os anjos havia um incensário de ouro. Por cima da arca, onde os anjos estavam, havia uma glória extraordinariamente fulgurante, com a aparência de um... Ou seja, o trono de Deus é acima da arca da aliança. Acima dos querubins. Tá bem? Você vê isso em vários textos da Bíblia. É que a gente não se atenta ao detalhe. O problema é esse. Quando vocês virem aqui no domingo, vocês vão ficar de boca aberta de tanto detalhe que a gente deixa passar e a gente acha que sabe, e realmente a gente não está sabendo. Ok? Domingo é o dia que eu mais gosto daqui. 1 Crônicas 28, 2, só para mostrar para vocês. Ó. A arca da aliança do Senhor é para o estrado dos pés do nosso... Já vou explicar para vocês o que é um estrado. Tem uma foto aqui. Salmos 99, que eu vou mostrar 3 textos, porque é o que a Bíblia manda a gente fazer. Ele estava entronizado o quê? Acima dos querubins. E a arca da aliança está onde? Abaixo dos querubins. Entendeu? Ali está falando que Deus está acima. E no final, prostrai-os ante o escabelo dos seus pés, porque ele é... E ele está falando da arca da aliança. A arca da aliança é o escabelo dos pés de Deus, não o trono. Salmo 132. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Agora, o que é um estrado, velho? O estrado seria isso. Ok? Então, é um trono e um estrado. A arca é o estrado dos pés de Deus, não é o trono dele. Ok? Aqui é no tempo de Senaqueribe, que inclusive foi um rei que tomou a parte do norte de Judá, certo? Então nós vemos aqui Senaqueribe e ó, o estrado ali. Ó. Ok? Então, só para deixar assim, só dei uma pincelada para vocês, no domingo eu vou esclarecer muito mais. Tá bem? Agora um outro ponto aqui que nós precisamos entender. 18, aí vem o 22, 23 e 24 e o 28. Tá bom? Vai falar sobre o santuário e vai falar sobre o juízo investigativo que está junto. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Ok? Governo de Deus. Como nós vimos, o azul ficou com João, certo? E João quer dizer que Jesus é Deus, certo? Aí nós vemos o que é o azul na Bíblia. Toda vez que vocês virem azul na Bíblia, é porque está pontuando o governo de Deus, a sua lei. O que vocês estão vendo ali? O trono de Deus e depois vem a arca da aliança, que é o escabelo dos pés de Deus. Ou seja,
A base para o governo de Deus é a Arca da Aliança. E o que está dentro dela? Os 10 mandamentos. Ou seja, se eu falar que a lei foi abolida, eu tiro a base do governo de Deus e como que Deus governa. Entendeu? É muito grave falar que a lei foi abolida. Porque você praticamente diz que Deus não existe. É a mesma coisa. Porque como ele vai governar sem lei? O que a gente está fazendo aqui? Se não tem como a gente estar salvo ou perdido, ou nós não temos como saber se estamos pecando ou não. Está entendendo? Agora abra a Bíblia aí que vocês vão ver uma coisa curiosa. Outra coisa para vocês contar para todo mundo. Abra a Bíblia em Êxodo 32, verso 16. Pergunta que eu faço para os irmãos. Moisés subiu com alguma coisa para pegar as primeiras tábuas de pedra? Verso 16. Moisés subiu com alguma coisa na primeira vez, quando ele foi buscar as tábuas de pedra? Êxodo 32, verso 16. Diz o seguinte: e as tábuas eram obra de quem? De Deus. E a escrita era escrita de? Nas pedras. Ou seja, Moisés não subiu com nada na primeira ocasião. Nada. Ele subiu com a mão livre. Subindo lá para receber as tábuas. Agora uma coisa que eu digo para você. Quantas pessoas começaram a subir esse monte? Vocês chutam aí? Quantas pessoas subiram esse monte? Vamos lá, abre a Bíblia em Êxodo 24, de 9 a 10. 9 e 10. E então subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos. E viram Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como trabalho pavimentado de pedra de... e como o corpo do céu na sua clareza. Espera que vocês já vão entender onde eu quero chegar. Antes, Ezequiel teve a mesma visão de Moisés. Abram aí, Ezequiel 10, 1. Ezequiel 10, 1. Inclusive, amanhã nós vamos falar sobre Ezequiel, capítulo 9. Selamento. Amanhã de manhã. E é dureza, hein? Tá? Se prepare para o chicote. Ezequiel 10, 1. Pode ler, quem achou pode ler. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Estão vendo? Agora abre aí também Ezequiel 1, 26. Volta só um pouquinho aí. Ezequiel teve outra visão e falou a mesma coisa. Só para vocês verem, tem que mostrar 3 textos. A Bíblia diz que nós temos que dar 3 testemunhos. Para a coisa virar verdade, tem que ter 3 testemunhos. Então vamos lá. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Ok? O que eu quero mostrar para vocês aqui? As pedras da lei eram do quê? Vocês já pararam para raciocinar isso? Safira. Então não eram pedras normais, essa Não, era pedra de safira. Isso está em Patriarcas e Profetas. Se eu não me engano, é o capítulo 29. Ou é 27 ou é 29. Lá diz que as tábuas eram de safira. E agora nós estamos vendo 3 pessoas, 2 pessoas no caso, Ezequiel e Moisés, vendo em 3 vezes diferentes. Tem mais, tá? Eu só estou falando essas 3 para vocês. Que eles estão vendo pedra de safira ali, ó, próximo do trono. Moisés, por exemplo, diz que é acima dos querubins. Ezequiel falou que é mais ou menos ali em cima dos querubins. Moisés já falou que é abaixo
do pés de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que Deus, talvez nós cheguemos no céu e vejamos faltando, tá? Justamente a parte onde a lei Deus trouxe para Moisés. Tá? Talvez nós vejamos isso lá. Não tem esse ponto aí crucial dessa forma, não tem um texto que diga. Isso é algo que eu acredito que possa acontecer. Porque se a obra é de Deus, Moisés não subiu com tábua nenhuma. Nós estamos vendo que a base ali, próximo do trono, tem pedra de safira. Sabemos que a tábua da lei era de pedra de safira. Dá tudo a crer que Deus fez, realmente, moldou isso lá, trouxe e escreveu para Moisés e entregou para ele. Aí depois sim, Moisés quebra as tábuas e aí Deus fala, agora vá, lavra tábuas iguais a esta e me traga. Aí Moisés foi, lavrou e levou. Mas na primeira, Moisés não levou nada. Ok? Um outro ponto para vocês aqui. Não há um móvel, ou seja, não há um móvel no santuário que represente o trono de Deus. Porque o trono de Deus era suspenso. Ele é como se fosse uma nuvem e ele ficava... Como que eles iam fazer isso aqui? Ia fazer um trono suspenso. Era inviável para eles. Ok? Então não há necessariamente um móvel que represente o trono de Deus. Tá bem? Aí eu fiz tem depois vocês leem Números 15 e 38. Em Números 15 e 38, Deus passa a Moisés para que o povo de Israel coloque como se fosse uma fita azul na borda da roupa, para não se esquecer da lei. Ok? Então, todas as vezes que vocês virem azul na palavra de Deus, tem alguma relação com lei. Ok? Ou com Deus, Jesus. Alguma relação nisso tem. Ok? Não está simplesmente lá o azul. Tá bem? Já já a gente vai fazer isso aí para vocês verem se entendeu. Agora, para vocês virem, você troca para mim ou... Mas antes de você trocar. Tá vendo aí, ó? É mais ou menos isso aí. Óbvio que nem dá para comparar, mas é o que conseguiram desenhar na internet e é mais ou menos isso aí. A arca é o estrado, o trono e Deus no trono. Tá bom? Aí no domingo nós explicamos bem mais detalhado isso aí. Pode trocar para mim, Sérgio? O Sérgio vai trocar o primeiro e pôr o segundo, porque nós vamos adentrar aqui nos ritos que aconteciam durante a época, né, de Israel. É o segundo ponto, tá? Sexta-feira, 2. Vou ler alguns textos da Ellen White aqui que é importante para nós. Santuários. Essa parte aqui nós podemos ir até mais avante, que boa parte dela a gente fez no vídeo. Vamos lá. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda pedindo luz. Quando em seu estudo chegavam ao ponto de dizer nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim, e eu era arrebatado em visão. E era-me dada uma clara explanação das passagens que estivemos estudando. Foi-me tornado claro uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus. O que Ellen White está querendo dizer nesse texto? Gente, muitos de nós aqui, não sabemos o que acreditamos. Às vezes a gente acredita numa coisa, mas não sabe nem defender o que a gente acredita. E é isso que ela está dizendo. Há muitos não sabem nem quão duro foi. Ela ficava com os pioneiros e às vezes, ela ficava de noite até alta noite, às vezes a noite toda, pedindo luz. Onde nós aguenta ficar uma noite toda? Orando. No Zap eu sei que consegue, mas orando. Ou pedindo luz. Quantos? Aí depois ela diz, nada mais podemos
fazer. Ou seja, eles estudavam isso tudo e não fechavam o assunto. Aí depois disso, o Espírito do Senhor, ou seja, Deus agia e ia até a irmã White em visão. E falava para ela, é desse jeito aqui. Ou seja, ele deixava os caras estudar que nem doido, para depois ir lá e dar para ele o que eles queriam. Depois disso, ela disse que foi tornada a ela uma clara cadeia de verdades. Desde o tempo dela até o final. Ela viu várias visões. O que eu quero dizer para vocês? Esse texto aqui prova para nós que nenhuma crença adventista vem de homem. Todas Deus foi até Ellen White e entregou para ela. Obviamente que depois de muito estudo, porque Deus queria saber se eles estavam verdadeiramente afim mesmo ou se estavam só fazendo óleo. Ok? Então Deus ele dá um ele é aquele pai que não entrega nada de bobejado, vamos dizer assim. Ok? Não mais pela vossa crítica a força e a virtude e a importância dos testemunhos. Não imagineis que podeis selecioná-los para acomodar as vossas próprias ideias, pretendendo que vosso Deus vos deu perícia para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, faz o quê? Rejeita ele. O que Ellen White está querendo dizer aqui? Hoje há muitos fazendo isso em nosso meio. Ah, isso é inspirado. Ah, isso não é. Pegou no meu carro? É. Não é. Não pegou? É inspirado. Pois ela diz que nós não somos peritos. Deus não deu perícia para nós para dizer isso. Ok? Se você vê que o negócio não está de acordo com a palavra de Deus, você rejeita. Mas como é que fala aqui? Eu desafio alguém a fazer isso aí. Mostrar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. E por que não vai ter? Olha o que ela diz. Ou Deus está ensinando sua igreja e reprovando seus erros e fortalecendo a fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás. Nada. Ou seja, ou ela mesma diz, meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do diabo, ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são de Deus ou do diabo. Aí, escolher é bom. Eu só não acho correto a gente ficar se enganando. Ou acredita, e aí vai fazer tudo o que tem que fazer, que está mandando lá, ou já chuta logo o balde, não acredita e beleza também. Agora ficar nessa, isso tá, isso não tá, isso tá, bom. Ela diz que é para a gente escolher se ela é de Deus ou do diabo. E por que eu coloquei esses textos? Porque tem um texto-chave para nós em Evangelismo, página 221, que diz que a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Ou seja, essa igreja estava de pé se não tivesse alicerce? Um prédio, a sua casa, estaria de pé sem alicerce? É isso que o santuário é. Se a gente tirar o santuário, nenhuma doutrina, nenhuma crença fica em pé. Não fica a Bíblia, dízimo, Deus, nada fica em pé. E nós não falamos muito sobre isso. É pouquíssimas vezes. Eu tenho 21 anos de batismo e foi até por isso que eu comecei a fazer isso. Eu ouvi 3 vezes falar sobre o santuário, em 21 anos. E das 3 vezes nem entra muito nisso que a gente está vendo aqui. Tá? Então, vamos ver aí o que o santuário nos traz. 1 Coríntios 10, 11 diz, ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos e elas estão escritas para a nossa administração, sobre quem nos fins dos séculos está chegando. Por que eu coloquei esse texto aqui? Paulo está dizendo aqui que o Velho Testamento não é para jogar fora. Ele serve para nós, ó, como administração, para nós não fazer a mesma besteira que eles fizeram. Muitos hoje dizem que o Velho Testamento foi abolido. Mas Paulo não diz isso. E o santuário está em que lado? No Velho Testamento. Por isso que muitos não acreditam em santuário, porque foi abolido o Velho Testamento. E aqui nós estamos vendo que Paulo está mandando a gente,
não tem nada disso não. Ó. Serve de exemplo, ó. Serve de administração. Ok? Santuário na Bíblia. Vem da palavra Mishkan, que significa habitação. O livro que mais fala de santuário é Levíticos. Inclusive é um dos que eu mais detestava. Não gostava muito de Levíticos. Eu pulava Levíticos e Números. Muito ruim. Um só fala de número, o outro falava só de comer, de sangue. Mas aí eu fui fazer o verso a verso. Eu estou fazendo o ano bíblico verso a verso. E hoje o Levíticos é um dos meus 3 livros preferidos. É muito, muito maravilhoso. O livro de Levíticos, irmãos, quer mostrar que não só Deus é santo, mas a sua habitação também tem que ir. E quem quer a habitação hoje de Deus? É nós. É isso que o livro de Levíticos está querendo passar para nós. Curiosidades importantes. Primeiro, o santuário era sempre montado de costas para o sol. Por quê? Todas as nações pagãs, eles adentravam adorando o sol. Ok? Já nós adoramos o sol da justiça. Por isso que era diferente dos pagãos. Outro ponto, era erguido no centro do acampamento. Por quê? Vocês sabem ter uma ideia? Jesus tem que ser o que, nossa? O centro da nossa vida. Então o santuário era no centro. Não há um rito mais importante que o outro. O que isso significa, Alberto? Se Jesus nasce e não morre, resolvia alguma coisa? E se ele morre e não ressuscita? E se ele ressuscita e não ascende ao céu para ministrar por nós? Estão entendendo? A morte de Jesus não é mais importante que a ressurreição. A ressurreição não é mais importante que o nascimento e assim por diante. Todos têm sua importância. Acho que acabou aqui. Todos têm sua importância. Estão me ouvindo? Requisitos para sacerdote. Havia lá os levitas, né? Para você ser sacerdote, você tinha algumas características a ver. Primeiro, você tinha que ser levita. Você tinha que comprovar que vinha da linhagem de Arão e não possuir defeito físico. Essas 3 eram inegociáveis. Não tinha sacerdote que não possuísse esses 3 primeiros aqui. Agora, esses 2 aqui eu pus um asterisco. Por quê? Não era aconselhável não ter casado com virgem e nem tocar em morto. Mas poderia acontecer. Tinha a lei do lerivato. Lerivato. E nessa lei, eu sou irmão do Sérgio. E aí, não, eu sou irmão do Sérgio. O Sérgio morre sem dar uma filha para Paula. Então eu, como irmão do Sérgio, não podia deixar a linhagem dele morrer. E aí eu tinha que me casar com a Paula. Ok? Para não deixar a linhagem do meu irmão morrer. E isso servia para levita. Então alguns levitas não iam casar com a virgem por esse motivo. Ok? E nem por isso ele não poderia ser sacerdote. O outro ponto é que às vezes ele poderia pegar em algum morto, ele ficava 7 dias impuro em casa e depois poderia voltar ao sacerdócio. Ok? Então as 2 com asterisco poderia acontecer e não afetaria a lei dos sacerdotes. Agora as 3 primeiras não podia de jeito nenhum elas não serem cumpridas. Um homem que aposentava cedo ser sacerdote. Tá vendo? Eles trabalhavam dos 30 aos 50 anos. Então 20 aninhos de trabalho, tranquilo. Mas eu falo para vocês que a coisa era pegar, hein? Imagina carregar isso aí tudo aí. 1000 metros de santuário. Deve ser uma mão, né? Trabalhar 24 horas, porque não parava, tá? Não tinha esse negócio de dormir de noite. Não. Se o cara fosse lá e quisesse fazer de noite o pecado dele, tinha que fazer o sacrifício tudo normal. Ok? Então, ó, funções do sacerdote: mediação, reconciliação e santificação. Esses 3 pontos aqui. Primeiro, mediação. A única coisa que o pecador fazia era chegar com a oferta, matar a oferta. Que era o pecador que matava o cordeiro. Tudo o resto era o sacerdote. Ou seja, eu e você hoje temos que orar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Tudo quem faz o resto é o quê? É Jesus. Ok? Outro, reconciliação. O pecado faz separação entre nós e Deus.
Isaías 59, verso 2. Certo? Então, para reconciliar, precisamos do sangue do cordeiro. Só o sangue único. Tá bem? Então, era isso que o sacerdote também fazia. Ele pegava o sangue, ministrava o sangue, etc. Que a gente vai ver já já. Santificação. Quanto mais acariciamos os pecados, mais longe estamos de Deus. Não tem mais longe, mais demorado vai ser a nossa santificação, mais e tudo isso, ok? Quanto mais nós ficamos acariciando os pecados, mais distantes de Deus ficamos. Vestes sacerdotais. Nós temos duas ali, eram usadas para diferenciar o cidadão comum, eram usadas representando a santidade de Deus, só usavam as vestes no santuário, não podia sair com as vestes para fora, tá bem? Então eles usavam, tomavam banho e saíam. Aí nós temos dois pontos. Aqui, essa veste aqui, ela era usada, pode ir, essa veste aqui era usada para o dia da expiação, ela era branca. Durante os 364 dias, ela era dourada. Ok? Então eles usavam uma veste dourada 364 dias. No 365, usava-se a branca. E não era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Ele usava branco, porque só o sumo sacerdote podia entrar onde? No Santíssimo. Então o sumo sacerdote se vestia de branco e fazia o processo da expiação, que a gente vai ver já já. Nós temos também o peitoral do juízo, tá bom? Tem tudo isso aí. Estola, peitoral, ombreira, pedras preciosas, né? 12 pedras representando as tribos. E tem o urim e o tumim. O urim, irmãos, é luz e o tumim é perfeição. São aqui. Tumim. Tá errado ali. É tumim. Tá bem? É que esse aí eu esqueci de trocar. Mas é Tumim. Turim é a cidade da Itália. Tá bom? Tumim é a pedra. E aí a pedra tinha uma pedra aqui e uma pedra aqui. Do lado esquerdo da pedra era negação. Ok? Deus falava que não era para fazer ou era algo que não era para fazer. Do lado direito, que no caso era o Tumim, era para fazer. Então Deus se comunicava através do sacerdote, do sumo, né, sacerdote. Então você vê isso Davi, quando ia para uma batalha, ia até o sumo, entendeu? Saul ia falar com Samuel. Então tudo isso era feito ali pelas pedras, ok? Como eu falei para vocês, veste dourada e veste branca. Unção. O sumo sacerdote era ungido na cabeça e o óleo escorria pela roupa. Você já deve ter visto um filmezinho aí de Davi que unge e tal, e até brilha, tá? Então, o sumo sacerdote, ele era ungido na cabeça e escorria na roupa. E depois ainda aspergia 7 vezes nele. Número da perfeição, 7 vezes. Ele estava perfeitamente ungido. Ok? Já o sacerdote era só aspergir o óleo. Ele não era ungido na cabeça. Eram as duas diferenças que tinha entre sacerdote e sumo. Consagração de Arão. Ele deveria ser lavado, ele deveria ser vestido, ele então era ungido. Antes de tudo, santuário e motos foram ungidos e nada foi realizado por Arão. Peguem isso aqui. Vocês vão estar aqui no domingo, gravem isso aqui. Tudo do santuário e móveis foram ungidos e nada foi realizado por Arão. Antes de tudo isso aqui, os móveis do santuário foi ungido. Grave isso aqui, que eu vou falar sobre isso no domingo. Tá bom? Outro ponto importante. Por que isso aconteceu? Por que Arão não podia se ungir, não podia se lavar? Porque Arão tinha que entender que ele não era nada sem Deus. É Cristo que nos lava, é Cristo que nos veste com a salvação. Então Arão não podia fazer nada, para ele depois não se achar a pessoa, assim, a última bolacha do pacote. Ok? Então tudo foi feito por Moisés. Aí vem um ponto aqui interessante para vocês. Não me entendam mal, mas era o que Moisés simbolizava aqui. Moisés estava simbolizando Deus. Tá? Se vocês pegarem aqui, só quem poderia ungir isso era Deus. Então Moisés vai e unge o santuário. Se vocês voltarem um pouco no tempo, Moisés ele recebia de Deus, depois passava para Arão e Arão falava com o faraó. Ok? Moisés não falava com o faraó.
Era Arão. Por quê? Moisés estava representando Deus. Então Moisés falava para o profeta e o profeta falava para o povo, ou para nós, ok? Moisés não falava com o Faraó, ok? Então ele estava aqui representando realmente Deus, tanto que em Hebreus diz que Jesus é o segundo Moisés, tá bem? E nós vamos entender isso um pouco melhor lá. Obviamente que eu não quero dizer aqui que Moisés era Deus, ok? Não entendam isso. Só que ele estava representando Deus quando ele estava aqui na terra. E uma coisa importante sobre isso é que Deus teve que esconder o corpo de Moisés, porque senão ele viraria o quê? Um ídolo. Ele viraria um ídolo. Ok? Então nós vemos como Deus tem preocupação com essas coisas. Nós vamos ver isso amanhã. Idolatria para Deus é o fim da picada. E nós vamos ver isso amanhã de manhã. Tá bem? Então vamos lá. A função principal de um sacerdote é aproximar o povo de Deus. E aí, como que nós estamos nisso? Nós como sacerdotes. A pergunta que eu deixo para nós refletirmos um pouco. Vamos lá, para ofertas, que é o que importa. Nós vamos fazer as ofertas agora e aí finalizamos, tá bom? Acho que ainda com uns 15 minutinhos, 20, nós finalizamos. Oferta queimada diz o seguinte: realizadas todas as manhãs e tardes, eram obrigatórias. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Haviam as voluntárias, ou seja, essas voluntárias, irmãos, era quando a pessoa achava que pecou e ela vai lá e entrega ao seu cordeiro, tá bem? Eram oferecidos cordeiro, ovelhas, novilhos, rolos e pombas. O que isso nos mostra? Que Deus não faz exceção de pessoas. Uma pessoa que tem grana, dá um cordeiro, dá uma ovelha. Uma pessoa que não tem, dava um rolinho, uma pomba. Então, Deus não deixava, não é só rico que ia para o céu, ou só, entendeu? Deus não faz exceção. Macho de 1 ano sem defeito. Macho de 1 ano sem defeito. Por quê? A pessoa tinha que ter um cuidado, um amor por aquilo. Porque nós vamos fazer já o rito, e aí vocês vão ver que não era para ser um churrasco. Era para ser algo bem solene, bem doído para o pecador. Ok? E simbolizava a inteira consagração. Agora vamos lá para fazer como é. Vou mostrar aqui para os irmãos. Eu vou para cá para vocês verem como era realizado. Então o pecador pega o seu cordeiro de 1 ano. Eu vou descer, tá? O pecador pega o seu cordeiro de 1 ano. Roberto vai lá. Roberto cometeu um pecado e ele vai lá fazer o sacrifício dele. Então Roberto pega o seu cordeiro. Um ponto crucial. Tem que ter perda financeira. Então, ou é comprado, ou é do meu rebanho. Não posso ganhar e ir lá ofertar. Ok? Tem que ter perda financeira. Então, não é de hoje que o ser humano só aprende no bolso. Desde sempre Deus ensinou isso aí. Ok? Então, pega o cordeirinho de 1 ano, bonitinho, que eu cuidei 1 ano dele. Dormia comigo na cama. Bonitinho. E vou lá. Aí nós vamos fazer ali, irmãos. O amarelo eu faço, o branco vocês fazem. Tá bom? Para vocês entenderem como era feito. Então eu chego e vou ao sacerdote e vou até o sacerdote. Nisso o sacerdote vai me fazer a pergunta quando eu chegar nele. Onde está o seu pecado? Qual o resultado do pecado? Morte. Quem deveria morrer? Eu. Em meu lugar. Ok? Então, é isso que é realizado. Ele faz essas 3 perguntas para nós. E aí, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o cordeiro, vai me passar o cutelo, e eu, como pecador, imolo o animal. Ok? Nisso, ele vai pegar um bol e vai pôr embaixo, vai tirar um pouco de sangue desse cordeiro. Aí o sacerdote vai lavar o cordeiro, já eu vou explicar o porquê, porque não faz muito sentido lavar o que vai queimar, né? Mas tem simbolismo, ok? Então, ele lava o cordeiro e depois de lavado ele põe para queimar no altar. Tá bem? Basicamente, era esse o processo aqui. Quando ele faz isso e bota para queimar, ele vai fazer uma pergunta. Onde está seu pecado agora?
Então o pecado dele agora está representado no sangue. Tá bem? Então agora acabou a parte do pecador. Ele já matou, ele não tem o que fazer. Só que ele ainda não está se sentindo perdoado. Tem um processo a ser realizado que é o da mediação. Então o sacerdote vai pegar esse bol, vai até a pia, lava a mão, lava o pé. Amanhã à tarde nós vamos ver uma coisa interessante, não vou nem falar hoje. Mas ele lava a mão, lava o pé e entra no santo. E aí ele vai até o altar de incenso. Quando ele chega no altar de incenso, o altar de incenso tem 4 chifres. Ele pega o dedo e passa nos 4 chifres do altar de incenso. Isso representa que Deus é poderoso nos 4 cantos da terra para perdoar pecado. Amém? Amém. Não importa Amém. onde você esteja, os 4 cantos, se você pedir de coração, Deus vai te perdoar. Amém? Depois disso, depois de ele passar, ele pega a mão inteira, põe no bol e asperge no véu por 7 vezes. Tá bem? Por quê? O 7 é o número da perfeição. A partir do momento que ele asperge 7 vezes no véu, é como se o pecado, seu pecado, meu pecado, estivesse perfeitamente registrado no livro do céu. Tá ok? Está perfeitamente registrado. Após todo esse processo, o sacerdote agora vai voltar de costas para cá. Ele nunca vira as costas para Deus. Grava isso porque amanhã de manhã a gente vai ver uma coisa triste. Ok? Então ele volta de costas para cá, não para Deus. Se vira e vai até o Roberto de novo. E aí ele faz agora a pergunta final. Onde está o seu pecado agora? O santuário já não carrega, está diante de Jeová. Bom, esse era o processo que era realizado no rito, quando a pessoa levava voluntariamente a sua oferta. Tá bem? Quando era as 2 obrigatórias, o pecador não estava ali, mas era a mesma coisa feita, só que sem as perguntas. Ok? Essas obrigatórias, irmãos, elas eram importantes porque as pessoas, vamos supor que aqui é o santuário. Nós estamos aqui próximo, ok? Mas uma pessoa lá do Rio de Janeiro, consegue chegar aqui em 1 minuto? Não. Então ela estaria, de alguma forma, esses sacrifícios, manhã e tarde, estaria deixando a possibilidade dessa pessoa estar salva. Daniel, por exemplo, ele não poderia ir para Jerusalém ofertar nada. Ele estava na Babilônia. Certo? Ele orava olhando para o quê? Para Jerusalém, para o santuário. Por quê? E ele orava exatamente na hora o quê? Porque ele sabia que nesse momento o sacrifício estava sendo feito e ele estava sendo atingido por isso. Ok? Então era por isso que era obrigatório. Se a pessoa morresse nesse percurso ou acontecesse algo com ela, se ela tivesse verdadeiramente se arrependido, ela estaria salva. Tá bem? Romanos 12:1 diz para nós: suplicai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós devemos estar todos os dias se sacrificando nesse altar do sacrifício. Lições importantes sobre isso. Animal totalmente consumido. Esse animal aí, ó, não ficava nada, porque tem coisas que o animal era partes cortada para o pecador comia e também os sacerdotes, ok? Mas nesse caso era totalmente consumido, porque Jesus se entregou por inteiro. Importância da ordem, e é por isso que me deixa muito triste, às vezes bravo, quando acontece coisas como hoje, ok? De atraso. Por quê? Até mesmo a lenha dentro desse altar de sacrifício era colocado com ordem. Não era jogado para queimar. Ok? Então as coisas de Deus têm que ser muito bem feitas. Tá bem? Muito bem feitas. E eu estou passando em muitas igrejas e infelizmente nós estamos deixando muito a desejar nesse requisito. Ok? Muito. Tá bem? Importância da limpeza. Aí vem o que eu falei para vocês do porquê lavar para queimar. Nós precisamos de
3 coisas para o nosso pecado ser perdoado. De fato. Ok? Primeira coisa, o Espírito Santo, que é o fogo. Ele está representado no sacrifício como fogo. Ele precisa nos convencer. Ok? Então o fogo precisa estar em nós, o Espírito Santo. Nós precisamos do sangue. O sangue de Cristo é o que nos faz a justificação. Correto? E depois disso, a gente precisa estar purificado. Precisamos estar lavados. Porque senão a gente vai fazer só por fazer. Nós precisamos estar abandonando isso que está atrapalhando a gente. Então precisamos de fogo, água e sangue. Estamos na trinca aí para a gente realmente estar perdoado. Ok? Por esse motivo aí, depois eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença aí. Tem vezes que o sangue era aspergido no altar. Mas já explico por quê. Depois dessa oferta, tinha a oferta de manjares. Essa oferta de manjares é realizada com farinha, azeite, cereal, vinho, sal e incenso. Não era usado fermento e nem mel, por motivos óbvios. Fermento significa o quê? Pecado. E o mel é as paixões desenfreadas. É aquelas coisas que a gente gosta muito e não quer largar pela causa de Deus. Então o mel representa isso. Então o mel e o fermento, eles nunca eram queimados no altar. De jeito nenhum. Porque não se oferece a Deus paixões desenfreadas e nem pecado. Tá bem? Mas não tem nada a ver com primícias. As primícias do fermento e do mel eram entregues. Tá bem? O que eu estou falando aqui é que não eram queimadas. Não se queima fermento e nem mel. Tá bom? Pães da proposição. Por que eu coloquei isso? Porque os pães da mesa eram feitos com oferta de manjares. E não tinha fermento no pão. Tá bem? O que seria a nossa oferta de manjares? Porque aqui é um ponto que eu quero chegar para os irmãos. Submissão e dependência. Muitas pessoas dizem que a lei cerimonial foi abolida. E é errado falar isso. A lei cerimonial não foi. Ela foi cumprida em Cristo. Ok? Se você fala que a lei cerimonial foi abolida, sabia que nós não podemos nem ir para o céu? Porque a coisa da lei cerimonial, para se cumprir, vocês já sabiam disso? No domingo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá bom? A lei cerimonial não foi abolida. Ela foi cumprida em Cristo. E o que eu quero mostrar para vocês é que todos esses ritos nós fazemos hoje, só que de uma outra forma. O primeiro, que a gente viu lá, que é o ofertas queimadas, é quando nós ajoelhamos perante Deus e confessando nosso pecado. Estamos fazendo uma oferta queimada. O segundo, da oferta de manjares, o que os irmãos acham que é uma oferta de manjares hoje? O que é submissão e dependência? O que nós devolvemos a Deus, mostrando para Ele que nós somos dependentes de submissão? Exatamente. Então, na verdade, o manjares é o dízimo. A oferta é a próxima que a gente vai ver. Ok? Então, submissão e dependência. Quando nós devolvemos nosso dízimo, nós estamos falando, Senhor, estou na sua mão. O que acontecer, aconteceu, mas o Senhor está aqui. Então, submissão e dependência. Pacíficas. Aí vem as ofertas. Ok? A oferta de manjares é realizada com azeite. Aqui pode ser oferecido animal macho e fêmea. No queimado era só macho de 1 ano. Ok? Agora já pode fêmea. Só que ainda tem que ser sem defeito. Quando era voluntária, Deus não cobrava a perfeição. Já vou explicar para vocês. Havia 3 ofertas pacíficas: gratidão, voto e voluntário. Nessa voluntária aqui, Deus não cobrava a perfeição do animal. No voto, Deus cobrava. O que seria um voto? Um voto, a pessoa faz algo, depois ela tem que cumprir o que ela prometeu. Tá ok? Vamos lá. Pessoas na Bíblia que fizeram um voto, no caso Deus escolheu e elas confiaram em Deus. Sansão era um voto narizeu. João Batista era um voto narizeu. Jesus era um voto narizeu.
Tá ok? Então, todas as vezes que vocês iam fazer uma oferta pacífica, que era de voto, aqui eu estou falando alguns que a gente sabe que era voto, tá? Mas provavelmente eles faziam vários desses. Ah, Senhor, é como a gente faz muitas vezes. Se eu ganhar esse emprego, eu vou dar o primeiro salário. Ah, se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. A gente faz isso com Deus muitas vezes. Era exatamente isso. Caso não fizesse, aí a coisa ficava séria. Entendeu? Então era basicamente a mesma coisa. Então Deus não cobrava dessa aqui, da voluntária. Quando a pessoa estava indo voluntariamente, ela não fez voto nenhum, mas eu consegui algo que eu queria. Vou lá entregar. Aí ela podia ser um animal com defeito, ou do jeito que quiser, ela estaria, ok? Agora, quando era voto, a pessoa foi lá e falou, Deus, é isso e aquilo. Aí tinha que ser perfeito o animal. Entenderam? Isso é as nossas ofertas de hoje, tá bom? Deus quer que nós entregamos nossas ofertas de coração. Um exemplo disso, irmãos, é quando José e Maria receberam Jesus. Eles foram fazer uma oferta pacífica e encontraram Ana e Simeão. Ok? Então era nessa circunstância, tá bom? Tive um filho, Ana, por exemplo. Ana teve Samuel, foi fazer uma oferta pacífica. Ok? Oferta pelo pecado. Aqui já começa a ficar mais tenebrosa a coisa, complicada. Oferta pelo pecado, ela era realizada somente por ignorância. Tá bom? A pessoa não sabia e cometeu. Só que depois ela fica sabendo. Aí ela ia fazer o sacrifício. Ok? Porque nós temos uma ideia de que, beleza, eu não sei, tá tudo tranquilo. Mas não era isso que era pregado lá. Deus não leva em tempo de ignorância. Ok? Não leva. Mas quando você sabe, já não é mais ignorante. Então o povo ia e sacrificava. Havia 4 classes que participavam disso. Eram elas: os sacerdotes ungidos, toda a congregação, e vocês vão ver que o sacerdote ungido e toda a congregação, quando acontecesse, era como se fosse a mesma coisa. Príncipes e o povo comum. Tá bom? Essas 4 estão aqui, Levíticos 4:2, Levíticos 4:13, Levíticos 4:22 e Levíticos 4:27. Aqui estão as 4 classes que eu falei para vocês. Diferença aqui. Tem a oferta pelo pecado e culpa também. Aqui já é diferente. A outra é quando a pessoa não sabe, correto? Essa é quando? Sabe e faz. Isso aqui é aquele pecado que eu sei que é, mas eu vou fazer mesmo assim, tô nem aí. Aí já entra no pela culpa. Tá bem? Aí, ó, pecados cometidos sabendo, deveria ser levado uma fêmea de gado miúdo, que era uma das mais caras que tinha. A fêmea de gado miúdo era uma das mais caras. Então, quando a pessoa fazia a coisa querendo fazer mesmo, ele tinha que ser gado miúdo, cordeiro ou cabrinha. Caso não tivesse, aí poderia ser um bolo, uma pomba ou até uma efa de flor, que é em torno de 2,6 kg de farinha. Uma efa. Ok? Diferença na aspersão. Por que eu coloquei essa diferença? Quando era sem saber, aspergia 7 vezes no altar. Não fazia o processo que eu falei para vocês. Aqui mesmo, chegava com um cordeirinho, imolava, passava, tá vendo que tem os 4 chifres aqui? Tem os 4 chifres aqui também. Passava o dedo nos 4 chifres e aspergia 7 vezes aqui mesmo no altar. Resolvia aqui quando era por ignorância. Quando era sabendo que é pecado e faz, aí tinha que fazer o processo que eu falei para vocês. Ir lá dentro, fazer, aspergir 7 vezes diante de Deus. Justamente por isso. Deus não leva o tempo de ignorância. Ou seja, nem enche o saco. Resolve aqui mesmo. Agora, sabe, tal, aí não. Aí tem que levar lá na presença de Deus o pecado. Entenderam? Serviço diário. Isso aqui era o que era feito todo dia. Todo dia tinha que realizar 2 vezes o sacrifício. 3ª e 9ª hora. Crucificação e morte de Jesus. Foi exatamente nessas horas. Jesus foi crucificado na 3ª e depois na 9ª morreu. Tá ok? Cordeiros oferecidos por toda a nação. É o que eu expliquei para vocês. Tá bom? Aqueles cordeiros estavam garantindo alguém que não poderia estar no santuário se salvar. Ofertas de indivíduos.
que é o que eu falei para você, o pessoal ir lá e fazer mesmo, não sendo um dos dois. Semana 1, cordeiro, sábado 2. Não me perguntem o porquê, mas o sábado é quando não tem que trabalhar. E aí Deus fala e assim, ó, faz na semana toda um cordeiro, mas no sábado é 2 de manhã e 2 da tarde. É o dia que vocês mais vão trabalhar. Tá vendo? Por quê? Primeiramente, que esse dia, do sábado, era um dia maravilhoso. Eles não ficavam contando na hora para estar em casa, eles não ficavam contando os minutos para acabar o sábado. Era um dia que eles passavam muito tempo, faziam piqueniques, tá? Eles comiam ali próximo do santuário. Era um dia maravilhoso para eles. Então Deus se deleitava com isso. E que um dia melhor do que o sábado para realmente você perdoar os seus pecados. Então Deus fazia 2 de manhã e 2 da tarde. E nós não estamos aqui para questionar Deus. Um fato é que Deus trabalha até no sábado. Porque se você pedir alguma coisa para Deus, Ele vai esperar o sábado passar para te dar? Não. E Jesus diz para nós o quê? É lícito fazer? E Deus só faz o bem. Ok? Então Deus trabalha de segunda a segunda por nós. Ok? E nós deveríamos fazer a mesma coisa. Porque o sábado é um dia para a gente fazer o bem. Não é para a gente ficar em casa descansando, né, de boa. Não é. É um dia para a gente trabalhar, mas para Deus. Para fazer a coisa certa. Mesa dos pães. Todos os dias o sacerdote tinha que ir lá, nesse tinha 12. Não podia faltar 12. Aí no sábado seguinte comia-se os 12 e colocava 12 novos. Era isso que acontecia. Incenso. O incensário tinha que estar sempre com a fumaça. Não podia estar apagado. Candelabro. Todas essas luzes aí não podia apagar. Se apagassem todas, eu deixei aberto para você, mas o correto é todo fechado. A luz que tinha no santuário era a Shekinah e o candelabro. Se apagou o candelabro, você não via nada do santo. Então eles tinham que estar sempre olhando todos os dias para ver se uma lâmpada apagou ou não. Agora vamos para o dia da expiação e nós acabamos. Dia da expiação era o maior dia de Israel. Nenhuma obra era realizada. Ela iniciava dia 10 de Tisbe, que no caso é o mês de setembro, tá? Mas para vocês aí é o mês de outubro, porque a metade de setembro é a metade de outubro no calendário lunar, que era o que eles usavam, tá? A gente usa o solar, mas era lunar que eles usavam, a metade do mês, tá? Então o mês deles começava no dia 15 de cada mês nosso. Então, dia 10 de Tisbe começava um pouquinho antes de outubro, ok? Banho e vestes brancas, como eu falei para vocês. 2 bodes e um carneiro, sacrifício do novilho e bode emissário. Agora vamos explicar isso aqui e nós finalizamos. Nesse dia, o sumo sacerdote, então, tirava sua veste e colocava a branca. Vamos supor aqui que o sumo sacerdote é esse aqui. Então o sumo sacerdote tira sua estola, suas vestes, pega a veste branca, que nesse dia era branca, que simbolizava a expiação. Branco simboliza a perfeição, não tinha nada de problema. Ficou 10 dias, a festa das trombetas era 10 dias antes da expiação. E nesses 10 dias, o povo tinha que estar, ó, se chegasse no dia da expiação com um pecado, era o quê? Sumia. Ok? Era fulminado. Então não podia ter pecado algum nesse dia. Quem tivesse, morreu. Então vamos lá. Então, representando aqui a santidade de Deus, ele pega e aí ele vai fazer o processo que eu falei para vocês. Vamos lá. Hoje, nesse dia, era um carneiro, tá? Era um carneiro nesse dia e 2 bodes. 3 vezes. Então, o que era realizado? Primeiro pega o carneiro, faz o processo que eu falei para vocês. Volta para queimar, entra lá dentro, asperge 7 vezes, volta e vamos para a parte do bode. Ok? Então tá lá queimando, ele vai jogar sorte no bode. Lançava a sorte para os bodes, porque um seria a representatividade de Jesus e o outro seria Satanás. Então eles jogavam a sorte e aí vem o que eu ia. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Nenhum era colocado uma fita vermelha.
e ele era preso no altar. No outro, qual que era a fita que colocava? É azul. Ok? Então colocava-se uma fita azul que estava representando Jesus. Tá vendo o azul mais uma vez aí? E aí, por quê? Para não fazer confusão na hora aqui. Os bodes eram iguais. Aqui eu coloquei diferente, mas os bodes muitas vezes eram iguais. Então, para não ter confusão, colocava uma fitinha e pronto, resolvemos a questão. Então, agora o bode que representava Jesus, mesma coisa. Imolava, pegava o bolo, colocava para queimar e entra. Ok? Desta vez, ele asperge 7 vezes, só que agora ele não volta mais. Agora ele vai entrar. Ok? Então, agora ele entra no Santíssimo, o sumo de branco. Ele vai entrar no Santíssimo, aqui é uma representação de Jesus hoje. Então ele vem, entra no Santíssimo, passou o véu, agora ele vai aspergir na Arca da Aliança 7 vezes. Tá ok? Então eles vão aspergir 7 vezes na Arca da Aliança. E ele vai limpar o Santíssimo. Limpar mesmo. Fazer uma limpeza geral. Depois dessa limpeza, essa daqui, ó, ele tirou fora, tá? Esqueci de avisar vocês. O véu é arrancado fora. E vai colocar um novo. Um uso mesmo. Um novo. Tá bom? Então entra aqui, asperge 7 vezes, faz aquela limpeza geral que ele tem que fazer no ambiente, porque foi um ano todo de pecado. Vai limpando. Simbolicamente, ele retira os pecados que estão diante de Deus durante esse ano todo, para fazer expiação. Ok? Então ele pega agora, coloca um véu novo e volta de costas. Aí ele vem até o bode, que representa Satanás. Coloca a sua mão sobre o bode, representando que está passando todos os pecados do ano todo do povo para o bode. Porque no fim, Satanás vai levar a culpa de todos os nossos pecados, porque ele é o instigador disso. Ele não nos faz pecar, mas ele instiga todos os pecados que cometemos. Ok? Então ele vai levar toda a culpa no fim. Então agora vem alguém do povo, não é escolhido, a pessoa é voluntária. Vou levar o bode para o deserto. Então essa pessoa agora pega o bode e leva ela para o deserto. E esse bode vai morrer lá no deserto. Aí representava o milagre. Exatamente. Só uma dúvida, quando o sumo sacerdote lá no fundo, o sangue levava o sangue numa vasilha? Isso. Isso. E aí depois ele aspergia. Ok? Então, ele vai lá pro deserto, representando justamente o milênio. E é por isso que a gente não pode falar que a lei cerimonial foi abolida. Porque nós estamos vivendo o dia da expiação. O dia da expiação só acaba quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Ok? Quando ele falar está feito e sair do santuário, ele fez a mesma coisa que o sumo sacerdote. Pegou todos os nossos pecados de todas as eras e vai vir trazer para, sabe? Anos. E ele vai ficar 1000 anos no deserto. Para depois morrer. Estão entendendo? Essas leis cerimoniais no céu ainda continuam. As leis cerimoniais Jesus cumpriu na cruz. Ok? Só que elas não foram abolidas porque não é só sacrifício que tem na lei cerimonial. Tem festas, tem uma série de outras coisas que também são leis cerimoniais. Coisa cerimonial. A mulher, quando menstrua, está na lei cerimonial. Tem uma série de coisas que está. Então Jesus cumpriu uma boa parte dela na cruz. Tanto que Hebreus diz para a gente não ficar não ficar tão obcecado na cerimônia. Porque ela já não vale nada para nós. Jesus já resolveu a questão. Só que há coisas a se cumprir, como as festas, no caso. E a última festa é a festa dos tabernáculos, que é quando a gente vai encontrar com ele. Se eu falo que a lei foi abolida, não tem festa do tabernáculo. E a gente não vai se encontrar com ele. Está entendendo? Então, o argumento nosso, porque muitos usam esse argumento simplesmente para falar, ó, foi a cerimonial, não foi a moral que foi abolida. Só que nós vamos ver um texto no domingo de manhã, ou no domingo à noite. O primeiro texto que a gente vai, o segundo
White diz para a gente tomar muito cuidado nos nossos argumentos, para não colocar erro no meio, e a gente pode até calar a pessoa, mas não honrar a verdade. Então, um erro é a gente falar que a lei semanal. E eu ouço isso de muitas pessoas. Quando eu era com 15, 16 anos, todo mundo da igreja me falava que a lei semanal foi abolida. E eu fui passando. Falar que a lei cerimonial foi abolida, o que a gente tem que falar? Não, tem que falar que ela foi cumprida. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo. E ainda há coisas a se cumprir. Ela não foi abolida. A única lei que está na Bíblia que foi abolida foi a lei do sacerdócio. Porque Jesus era da tribo de Judá e o sacerdócio era da tribo levita. Então ele teve que mudar a lei do sacerdócio para de Melquisedeque. Ok? Que é o que a gente estudou na lição passada. Certo? Então a lição de Hebreus. Foi a única lei que foi abolida até hoje. O restante ou foi cumprido, ou ainda está por cumprir, ou é a lei cerimonial, que nunca vai ser abolida, desde sempre existiu e não vai deixar de existir. Tá bem? Mas aqui é até bom a gente entender isso, porque é crucial para nós. Levíticos 16:30 diz: porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados só de alguns dos vossos pecados perante o Senhor. É isso que está dizendo? Todos os vossos pecados. Tá bem? Não era todos. Depois de todo esse processo no dia da expiação, ninguém tinha pecado. Todo mundo limpo. Na verdade, antes já estava, porque se tivesse, morrido. Só que agora o santuário estava purificado, estava tudo purificado. Tanto que eu esqueci de dizer, essa pessoa que leva até Satanás, né, o bode, para o deserto, ela tinha que voltar, trocar a roupa toda, se lavar, para depois entrar de novo no meio do convívio. Olha como é a coisa do pecado. E hoje parece que o pecado é normal. Olha como a gente vê a coisa, e olha como hoje nós vemos, como parece que é normal, uma palavra só, um ato só, é só um dia que eu chego atrasado, é só entendeu? E aí parece que a gente vai levando, empurrando, e quando a gente vê, aí a coisa é grande. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, é que a maioria de nós, vocês sabiam que a população carcerária de todos os países é desse tamanho aqui? A população carcerária dos países é pequena. Tipo, nos Estados Unidos, eles têm mais de 350 milhões de pessoas. A população carcerária deles é 2 milhões e pouco. É nada perante o tamanho do país. Aqui no Brasil é a mesma proporção. Nós não mata, nós não rouba. A maioria não mata, não rouba. Mas a maioria vai se perder. Estão entendendo? É por coisinha. É uma mentirinha, uma besteirinha, que para nós parece... eu brinquei. Pois essa brincadeira... Não tem importância, né, irmão? Isso aí não tem importância. Não tem. Eu tô levando no O cara que matou 500 e o cara que mentiu vai pro mesmo inferno, se não se arrepender, entendeu? Então não tem diferença. E essa é a última frase de hoje, para deixar para os irmãos. O perdão foi concedido no serviço diário. Todos os dias o perdão era concedido, para quem fosse lá. A purificação será no dia da expiação. O próprio registro do pecado foi apagado. Israel ou nós? Israel. Por que eu coloquei esse aqui do apagado? Os nossos pecados não estão apagados. Até que Jesus volte. Exatamente. Nossos pecados estão todos registrados. Só que se nós confessamos ele, então beleza. Agora, se nós não confessamos ele e ele está lá, aí não tem salvação para nós. É como eu falo assim, tem uns livros lá, né? Livro da vida, livro do pecado, livro das boas obras. Jesus está com o livro da vida aberto, e eu vou explicar isso para vocês no domingo. E ele vai passando. Aí chegou lá no nome, Judas. Porque todo mundo que já professou acreditar em Jesus vai estar nesse livro. Certo? Que acreditou em Jesus vai estar no livro. Só que ele pode ser riscado. E é o que vai acontecer com o caso de Judas, por exemplo.
Então Jesus vai passando, vai abrir, ó, chegou em Judas Iscariote. Agora ele abre um outro livro do pecado. Se ali naquele livro do pecado não tem nenhum, porque ele confessou todos, aí Jesus vai abrir o livro das boas obras e aí vai estar cheio. Porque todo mundo faz boas obras. Entendeu? Alguma obra boa você fez. O problema é que nós fazemos muito mais pecado do que boas obras. Entendeu? Então ele vai fazer esse processo com todos nós. Só que Jesus, irmãos, ele já poderia ter voltado em duas ocasiões. 1854 e 1890. Ele já está há mais de 100 anos aí, que era para voltar e não volta. E por que será? Porque nós não estamos preparados. Ele está dando chance para nós, mas um dia essa chance acaba, porque ele tem que cumprir a promessa dele. Mais do que amar a mim e a você, ele tem amor pela palavra dele. Então, se ele falou, tem que cumprir. Independente se eu e você está preparado ou não, uma hora essa chance vai acabar. E aí que nós possamos estar do lado certo da hora, né, da vez. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Amanhã de manhã a gente vai falar sobre selamento. E é uma coisa dura de se falar. Eu acho que é a minha pregação mais dura que eu tenho. Ok? Bateu muito em mim. E eu fico triste de nós não darmos tanto valor para o selamento. E sem selamento nada acontece. Ok? Sem selamento nada acontece. O primeiro ponto, a primeira coisa que vai acontecer é o selamento. Depois vem o resto. E à tarde nós vamos aprender a dar um estudo bíblico em 1h20 usando o santuário. Da Bíblia toda. Então a gente vou mostrar para vocês vários textos da Bíblia, porque estudo bíblico nós vamos mostrar só a Bíblia. Nem vou precisar de Ellen White para a parte da tarde. Ok? Para vocês terem um modo de falar com as pessoas que não estão no nosso meio. Tá bem? E domingo nós falaremos sobre o Apocalipse. Vamos colocar em pé então? Que horas começa amanhã? Amanhã é 9 horas, né? Então você começa que horas aí no estudo? O estudo da tarde? Então, da manhã. 10h30. 10h30. É por aí. Tarde, que horas? 16. É 16? 4 horas. 4 horas. Às 4h30 lá, então. 4h30. 16h30. É 16h30 mesmo. Que a parte da tarde também vai em torno de 1h30. Nós vai ficar aqui amanhã a gente tá por aí o dia todo. Aí se tiver dúvida, alguma coisa, traga que a gente faz. Põe. Eu acho que era o. Então agora eu só sei do antigo. Era